Doutor Wendel, tá ouvindo? Tudo jóia, doutor Júlio? Não estou tão formal como você, com um terno e gravata, mas estou aqui bonitinho. Não se importe com isso. É a minha chatice. Eu falei, eu vou pôr terno. Eu falei, ah, não, estou de home office, eu vou pôr Boa. uma polo só. Roupa Que o jeito que eu estava sagrada. também não estava apresentável, então eu tive que mudar para polo. Legal. É, uma polo vai bem, né, cara? Uma polo, Vai ela bem. ajuda bem. Eu tenho feito umas aulas de polo. É bem legal. Dá mais mobilidade, né? Exato, é. Principalmente à noite, assim, a partir de quinta, eu já dou uma sossegada, aí eu já meto uma polo. É, né? É, Só não dá no gabinete, né, doutor? Aí não dá, né? é. Você tá bem? Eu tô cansado, cara. Acabei de dar duas mentorias agora, não aguento mais falar. Você vai ser o último, aí eu vou pra cama e não falo mais nada hoje. Que bom, que bom. Tem que descansar É. mesmo. A Patrícia chegou aí, a minha colega. Minha A colega lá de Luame tá Curitiba. aqui também, tem um pessoal do Sul. Pessoal, quem Isso, puder ir falando aí de onde vocês são, só para a gente ter uma ideia. por gentileza. Acho que a gente pode esperar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando, né? Ó, falaram que Ah, você emagreceu aí, Wendel. podemos esperar sim. A Rita é a minha aluna ali da Granja Viana, da Rio Branco? Ah, Matheus Galdino, aqui de Osasco, da nossa Ah, subseção. Rita, sabia que era você. Você tá bem? Poxa vida, a Rita é uma aluna fantástica, viu, Júlio? Eu É, vou eu vou te chamar de Júlio a noite inteira, você sabe por disso, né? favor, o doutor já acabou às 5 da tarde quando eu comecei das aulas. Agora chega de. E eu também, tá? E eu também, da mesma forma. Da mesma Ó, forma. a Vitória da Conquista e mora em Osasco. A Luame. Luame é uma grande parceira aí também, uma grande amiga. Essa também é outra aluna super interessada, estudiosa. Legal, gente. É um assunto que tem motivado o interesse das pessoas, né? Essa coisa É, do médico, da saúde. eu confundi de novo a cidade da Patrícia, Ponta Grossa. Ponta Grossa. É, Falei Curitiba. ela falou, eu estou em Ponta Grossa e sou colega do curso de formação do professor Oswaldo Isso, Simonelli em Direito Médico, isso isso. mesmo. De novo eu confundi Curitiba porque eu conversei hoje com a Rafaela. Com a A Rafaela Nagaroli? a Nagaroli? Nagaroli, isso, é. Ela até ela me forneceu uma pesquisa aqui e eu acabei de mandar uma mensagem para ela falando assim, olha, eu não consigo usar a pesquisa sem citar a fonte. Está muito boa, então eu vou falar o seu nome. Ah, a Rafaela é uma ótima pesquisadora, nossa É, senhora, é. exímia Então, pesquisadora. Rafa, então você já está agradecida aí. Obrigado, viu? Legal. Legal. E você então é presidente da Comissão de Direito Médico aí, Júlio? Eu sou, cara, eu tô. Bom, pessoal, a gente vai começar. Eu já vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, aí o Engel já vai se apresentando, para depois a gente já entra no assunto. Acho que é o tempo do pessoal ir entrando aí. Cara, na verdade, deixa eu falar a história completa. Eu e o Wendel somos formados pela mesma universidade, estudávamos na sala do lado, e desde que eu acho que eu entrei na faculdade no primeiro ano, sem conhecer o Wendel, eu já sabia que ele estudava para magistratura, né? A vida inteira de faculdade, estudando, 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 e alcançou o objetivo. Aí você passou logo que nós terminamos a faculdade, não foi? Eu Você já passei foi depois de aprovado. eu passei depois de 10 meses eu já era juiz já. Olha que massa. E aí a gente teve esse contato, a vida, né? Cada um seguiu seus caminhos, e aí, de repente, a gente encontra as pessoas de novo. A presidente da nossa subseção é a doutora Maria José, que foi nossa professora de Direito Financeiro, né? Queridíssima, uma grande professora, uma grande amiga hoje, e está aí no comando da nossa OAB, poxa, de forma totalmente exemplar. E aí, através do vice-presidente também, que é o Alexandre, que é outro colega que ele estava na sua sala, não estava?
O Alexandre é da sua turma, né? O Eu acho que Volpiani? eu acho que o Alexandre, ele era, se eu não me engano, porque eu tive muito contato com o pessoal da classe do meu irmão, então a gente era muito unido. Então eu nunca sei quando os colegas meus eram da minha classe ou da classe do meu irmão. Qual que era a sua turma? Não lembro, Eu era juro, o não quinto sei. A. As Eu não vou suas, conseguir. a do Devia lado ser era a B. quinto B. Aí, A B, devia ser a então B. era Devia isso ser a B. mesmo. É isso Mas eu mesmo. realmente não recordo, não. A Mas gente teve é aula com o professor Rama, que era o terror da galera, com a isso, professora exato. Kelly, né? Isso, a professora Mercier, Kelly. lendário Mercier. Isso. É. Isso. E é isso. E aí, na verdade, meu ingresso na saúde, só para te contextualizar do porquê do convite, Wendel. Em 2010, meu pai foi vítima de violência urbana, né? Meu pai, para quem não conhece minha história, ele foi assaltado e tomou 3 tiros e ficou paraplégico. Hoje ele vive numa cama. E aí foi o meu primeiro contato com a saúde. De lá para cá, eu estava em crise com o direito, até estava pensando em sair do direito. E com esse fato do meu pai, eu acabei me apaixonando, tendo contato e me apaixonando pela área da saúde, da relação médica. É, a nossa relação com médica ela é intensa, né? Meus pais estão em médicos toda semana por conta da situação hoje do meu pai. E aí eu comecei a desenvolver minha carreira nessa área. E aí fiz especialização aqui em São Paulo, fui para Portugal, fiz especialização em Portugal. Hoje eu tenho um instituto que chama Biomedes, que é uma plataforma para cursos jurídicos, médicos, exclusivamente bioética, medicina, direito e saúde. Estou como representante com apoio dos meus presidentes, do Alexandre e da doutora Maria José, na OAB, e faço parte da organização do Congresso Médico e Jurídico que acontece anualmente em Vitória e sou vice-presidente da ABRAS, que é a Associação Brasileira dos Advogados em Saúde. Então, eu acabei me dedicando bastante aí, é uma área que eu gosto, acho que é uma forma da minha profissão fazer diferença na sociedade, né? Assim como a do juiz também é tentar aplicar a justiça da forma mais coesa possível, e a magistratura tem inúmeras dificuldades, e eu acho legal, a gente vai falar um pouquinho disso na hora do processo, quanto também é difícil para o magistrado, porque tem o lado humano, né, Wendel? Eu vou te chamar de Wendel, não vou te chamar de doutor também. Tem a coisa a lei diz uma coisa, mas a minha concepção humana, e eu tenho, na verdade, que exercer uma função de ser aplicador da lei, e dormir com esses conflitos não é fácil. A mesma coisa o médico tem que eleger um tratamento ou não, ou pôr em risco ou não a vida de alguém, e a gente vive eternos dilemas, né? E essa é a minha história um pouquinho, e pretendo aí, voltei a morar em Osasco, porque eu quero desenvolver um trabalho pela saúde de Osasco, que eu acho que eu posso contribuir nisso em nome da OAB, e aí contando com os amigos, com os colegas aí para a gente difundir o assunto. E queria que você falasse um pouquinho também da sua história para a gente falar mesmo da prova nesses processos. Perfeito. Nossa, Júlio, eu fiquei um pouco comovido agora realmente com esse seu relato. Eu desejo tudo de bom, eu desejo possível recuperação ao Não seu tem, querido pai. não tem. Desejo um segmento de Qualidade de vida vida, na verdade, agora. mais digno possível para ele, É, e que vocês da sua família tenham condições de seguir a vida nessa condição. Eu realmente obrigado. lamento muito pelo que aconteceu. Obrigado. Não sabia, soube agora, e estou bastante comovido com a situação. Bem, Obrigado. nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Se você nos colocou essa situação, é porque você se sente à vontade com ela. Então, eu vou dar seguimento aqui à minha ideia inicial, que é, primeiro, cumprimentando a você, Júlio Reis, pelo convite que me foi feito, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de Osasco, dizer da minha admiração pelo Volpiani, vice-presidente, e, sobretudo, pela doutora Maria José Bonetti, presidente, que foi nada mais, nada menos que
que é a nossa vizinha de porta enquanto eu cresci, enquanto eu me tornei adolescente. A família mesmo? dela cresceu junto com a minha família. Então, nós três, eu e meus irmãos, hoje um advogado, hoje uma advogada e um promotor de justiça. Então, tudo que eu falar aqui sobre as carreiras, nada tem de, vamos dizer assim, né, de picuinha com as carreiras. Na verdade, eu sou um grande admirador também das carreiras e também porque tem uma irmã da advocacia e tem um irmão da promotoria de justiça. Portanto, lá em casa a gente forma uma boa mesa de audiências, mas a gente nunca fala de Fiquei direito. imaginando que as conversas familiares são audiências, né? Não, a gente deriva as nossas ideias para outras questões. Então, está Legal. feito aqui o meu agradecimento inicial, que era devido, formalmente. Meu agradecimento a todas as pessoas que estão aqui conosco aqui agora e que entrarão na live ao longo do nosso bate-papo. Então, já deixo o meu agradecimento aqui. E eu me lembro da minha passagem por Osasco, onde eu nasci em Osasco, eu cresci em Osasco, eu estudei no ITO a vida inteira, eu entrei na Fiel, me formei pela Fiel, eu estagiei no Fórum de Osasco, eu vivi a vida inteira em Osasco e depois eu judiquei no Fórum de Osasco e lecionei na Fiel. Então, retornei à Fiel. Ah, você chegou a lecionar na Fiel também? Que Sim, legal. sim. Retornei à Fiel para lecionar ali no final, ali no ano de 2009, 2010, 2011, eu lecionei ali e judiquei no Fórum de Osasco. Judiquei, me lembro, especialmente na Sexta Vara Civil. Substituí bastante tempo na Sexta Vara Civil, onde eu tinha estagiado, onde eu tinha passado um ano estagiando. Também estagiei no júri, também estagiei na execução penal, também estagiei em outros setores ali do fórum. Mas o que me chamou a atenção mesmo, nessa minha ida aí para Osasco, foi quando eu era juiz substituto em Ribeirão Preto. Eu vim de Tupã, então a minha primeira sede foi Tupã. De Tupã eu vim removido para Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, eu Quando que você judicou em Ribeirão Preto? Eu morei em Ribeirão Preto também, olha só. 2004. Eu morei lá em 2007. Fiquei um ano lá em Ribeirão Preto em 2004 e em 2005 apareceu uma oportunidade para eu me remover como juiz substituto para a circunscrição judiciária de Osasco. Eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei: pai, mãe, estou voltando para casa. E eles falaram assim: não faça isso, permaneça onde você está em Ribeirão Preto, que é um lugar excelente. Imagina, vivendo em Ribeirão Preto, aquele lugar maravilhoso. Tirando Eu era calor, solteiro, calor. calor. Então, quer dizer, uma vida boa, uma vida muito boa ali, acabando de passar no concurso, estava curtindo ali a vida. E a minha mãe vira e fala assim para mim: não volta para cá, não volta para casa, porque aqui você conhece muita gente, você não é um cara recatado, você é um cara que gosta de estar com as pessoas, você gosta de cumprimentar todo mundo te conhece, todo mundo conhece a nossa família, o seu tio foi prefeito em Osasco, a gente tem comércio em Osasco, então não volta para cá, aqui não é um bom lugar para você estar. Permaneça aí onde você conhece menos pessoas e o seu cargo de magistrado ele está um pouco separado da sua vida social. Eu, teimoso que fui, eu insisti e me removi para Osasco. E comecei ali meu trabalho como juiz substituto ainda de Osasco. E um dia eu estava na sala ali da diretora do fórum e eu percebi que estava em discussão ali uma contratação para o conserto do telhado do fórum de Osasco, né? E estava ali aquela discussão para consertar, que empresa que ia fazer, estava rolando uma licitação e eu ouvi o nome da empresa do meu pai e da minha mãe nessa conversa que estava tendo ali. E eu era substituto, estava ali dando a minha sentença no canto, e eu ouvi a diretora do fórum tocar o nome da empresa do meu pai e da minha mãe. Eu falei: peraí, volta aqui. Você falou Bela Vista Calhas? Sim. Eu falei: a Bela Vista Calhas está nessa concorrência?
Tá, eu falei, então vai ter que sair agora. Vai ter que sair agora, porque eu sou juiz aqui e eu não quero que fique a mínima impressão. Então, quer dizer, a mulher de César, como é que é o ditado? A mulher de César não basta ser honesta, né? Ela deve parecer honesta, né? Então, quer dizer, ela virou e falou, mas não tem nada a ver isso, você é juiz substituto, você acabou de chegar e está indo embora já vai se promover. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, ninguém conhece ninguém aqui, isso aqui é tudo idôneo. E eu falei assim, não importa, ainda assim eu não quero que participe, ainda assim eu vou ligar agora para o meu pai e para minha mãe e vou dizer, tira o nome da empresa dessa licitação. Tô melando o teu negócio. Tô melando o teu negócio, exatamente, tô melando o teu negócio. Daí a minha mãe vira e fala naquela frase, né, que é, né, eu não te disse? Eu não te disse para você não vir para cá? Agora você vai atrapalhar os negócios da minha empresa, né? Agora não bastasse você atrapalhar a sua vida, que era isso que eu estava pensando, que você ia atrapalhar a sua vida profissional. Atrapalhar não, mas assim, você não ia ter a liberdade que você te tirar do tem. foco um pouquinho, né? Isso, é isso, a liberdade que você tem num lugar onde você não conhece ninguém. Eu falei, eu estava primando pela sua liberdade, agora você vai atrapalhar o meu trabalho. Eu falei, olha, mãe, a senhora me desculpe, pai, o senhor me desculpe, mas eu vou insistir nesse pedido, então eu insisto nisso, então eu me desculpo e estou me promovendo assim que o cargo aparecer para mim de primeira instância, né, de primeira entrância, né? Hoje é a entrância inicial, intermediária e final. Na época era a primeira entrância, segunda entrância e terceira entrância, e a capital entrância especial. Na época era a primeira entrância, então eu já me promovi, fui para Auriflama, fui ser juiz, a minha primeira foi em Auriflama, não sem antes acontecer o seguinte, eu estava indo cumprir uma designação em Barueri, Jandira, não sei onde é que eu estava indo cumprir uma designação, já era meio-dia, o tribunal me liga da designação e diz assim para mim, Wendel, retorna para Osasco, para a sede da sua circunscrição, e você vai fazer um júri lá, porque o juiz titular do júri, ele está com um problema lá de saúde, você sabe que o nosso querido magistrado aí, do titular do júri há uns anos, ele infelizmente faleceu, e então o magistrado está com um problema de saúde, e você retorna lá e faz a plenária, que vai acontecer agora, aliás, já estão te esperando, e eu falei, ok, perfeito, designação é a ordem, estou indo cumprir, como sempre, como fazia em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Então, já saí de São Paulo às 6 horas da manhã para cumprir designação em Junquerópolis a 1h da tarde, então 6 horas de carro, 7 horas de carro, audiência, e a gente tem que cumprir a designação, e esse é o serviço do juiz. O juiz é um cumpridor de designações, é um soldado da magistratura, é assim que a gente tem que encarar a nossa carreira. E aí, eu fui fazer esse júri, quando eu cheguei era um júri desse tamanho aqui, né? Tá na tela aí, desse tamanho aqui, o processo. Ainda. Era um processo gigantesco, que envolvia um triplo homicídio, um desafeto foi tirar satisfação com o outro dentro da casa dele, e a hora que entrou, ele disparou, matou o desafeto e matou os 2 filhos ali na cama, e demorou uns 3, 4 dias para encontrar os corpos, e ficou uma situação super desagradável ali. Esse autor dos disparos foi julgado num júri antecedente, e sobrou para o júri que eu presidi, sobrou a pessoa que acompanhou o executor do crime, que ninguém sabia se ele era partícipe ou não desse crime, porque ele tinha ficado na porta. Ele tinha ficado na porta do imóvel, ele não entrou na casa, né, onde houve os disparos. Inclusive, ele diz, eu até aventei essa possibilidade, de que quando ele ouviu os disparos, ele saiu correndo. Ele saiu correndo porque ele não sabia do que se tratava. E o júri se desenrolou num aspecto processual, só que no aspecto processual penal, que toca o nosso tema de hoje aqui. E eu já vou entrando por ele. Que é exatamente o seguinte, quando ele, quer dizer, esse partícipe, quando ele admitiu que ele estava ali na cena do crime, que ele tinha acompanhado o executor dos disparos, quando ele admitiu que ele estava de fato ali naquele lugar, e ele levantou uma defesa, na verdade, o que aconteceu ali na prática, de fato, o que houve ali foi uma inversão do ônus probatório. Ele
passou, ele, réu, partícipe naquele caso, né? Não estou dizendo aqui tecnicamente, na técnica processual penal, eu adoro o processo penal, eu estou com o meu código zerado aqui para estudar o pacote anticrime, eu sou professor de processo penal da Escola Paulista da Magistratura, então eu adoro o processo penal e eu sei bem que essa questão da inversão do ônus probatório no processo penal, ela é muito mais técnica e aprofundada do que isso. O que eu estou querendo dizer é, de fato, na cabeça dos jurados, naquele momento, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, bom, ele que vai ter que demonstrar agora que ele não sabia que o sujeito ia disparar contra as vítimas. Ele é que vai ter que dar um jeito, a defesa é que vai ter que dar um jeito de me mostrar, por exemplo, que não sabia que o sujeito tinha ido armado para aquele encontro. Então, houve de fato ali uma inversão do ônus probatório. E essa inversão do ônus probatório, ela foi tão pronunciada, Júlio, tão pronunciada, tão acentuada, que a condenação veio forte. A condenação veio forte. Quem estava nesse júri, eu nunca me esqueço, era a doutora Cláudia Ferreira McDowell e o doutor Lindenberg Farias. O doutor Lindenberg, advogado do júri, advogado, pessoa que tem o meu respeito, a minha admiração, e a doutora Cláudia Idem, também promotora de justiça, fizeram um embate que eu fiquei de boca aberta, de ver tanta técnica, de ver tanta coisa. Show, né? Um show, um verdadeiro show no plenário do Tribunal do Júri da nossa querida comarca de Osasco. É isso que aconteceu nesse dia. E eu não vou nem prosseguir, porque se eu for prosseguir e contar esse caso a miúde, eu passo a noite contando ele. Apenas eu queria dizer que depois eu fui encontrar o Dr. Lindenberg anos depois na praia, cumprimentei, lembrei da ocasião, e a doutora Cláudia Ferreira McDowell, promotora de justiça, fui encontrar fazendo júri na Barra Funda ano passado. Né? Eu fui cumprir um júri na Barra Funda, Fórum Central Criminal, encontrei a doutora Cláudia e lembrei ela da situação. E ela não lembrava de mim e eu lembrava dela, e eu coloquei essa situação para ela. E depois disso, depois dessa sentença condenatória que veio em 48 anos de pena, a fixação da pena, eu é que dei, a aplicação da pena foi de minha parte, foi muito alta. Depois dessa ocasião, eu voltei à OAB de Osasco no ano de 2010, basicamente no ano de 2010, para lançar a minha dissertação de mestrado. E aí eu já vou tocando o direito médico aqui, que é a responsabilidade civil objetiva fundada na atividade de risco, que eu desenvolvi lá na PUC e lancei pela Atlas. E eu voltei, fui dar uma palestra aí na OAB de Osasco. Foi uma ocasião muito honrosa para mim, como está sendo esta aqui. E nessa ocasião, a gente tratou ali da seguinte temática. O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, ele traz as hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Não é? Então, quer dizer, excepcionando a responsabilidade civil subjetiva. E eu tenho visto, doutor Júlio, e o senhor é estudioso dessa temática, e eu tenho visto com muito receio, com o pé atrás, eu tenho visto tenho desconfiado muito disso. Se fosse lá no meu canal do Instagram, eu estaria matutando sobre isso. Eu estaria fazendo uma matutagem ali, e uma matutagem daquela bem matreira mesmo, sabe? Daquela que você olha e você fala, será? Será que isso está certo? Será que está certo alguém vir e começar a propagar que a atividade desenvolvida pelo médico, o exercício da medicina se enquadra na atividade de risco? Será que a gente vai chegar nesse ponto? Será que a coisa vai descambar para esse ponto? E se a coisa descambar para esse ponto, doutora Maria José Bonetti, muito obrigado pelo convite. É um prazer rever a senhora. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu tinha que parar o raciocínio aqui agora para agradecer a senhora, minha professora, presidente da UAB, Nossa, minha querida professora. vizinha, nossa professora. Então, veja, quando eu ouço um jurista levantar uma tese dessa, doutor Júlio, isso me preocupa. Sabe por que isso me preocupa? Porque eu recomeço a analisar teses que estão sendo levantadas dentro do direito que, para mim,
elas têm finalidade única de gerar uma ideia que, por vezes, me parece que é uma ideia meio para fazer acontecer alguma coisa, que é meio que para fazer, gerar uma aparição de uma ideia no mercado jurídico nova. Porque a gente não pode definitivamente falar que o médico exerce uma atividade de risco. Se você fala isso, você quebra todo o sistema de responsabilidade civil que foi construído sobre os pilares da responsabilidade civil subjetiva e objetiva, ônus da prova, inversão do ônus da prova. Por quê? Você fala o seguinte, olha, médico, você exerce uma atividade de risco, então a sua responsabilidade é objetiva, então não tem inversão do ônus da prova. Por quê? Porque simplesmente não tem culpa. Percebe isso? É muito fácil você levantar uma ideia dessa. É muito fácil. Fica fácil. Por quê? Porque você, na medida em que você equipara atividades que são delicadas, como a médica, que eu acredito que é a mais delicada, aliás, atividades, daqui a pouco, eu não duvido que vão equiparar a atividade de vários outros profissionais liberais à atividade de risco. Atividade de... Exemplo aí, da própria advocacia. Da advocacia. Eu não queria falar da advocacia porque eu estou falando para advogados. Eu esperava mas é isso. Que um advogado falasse. Daqui a pouco vão começar a falar a atividade do advogado é de risco. Ou seja, se ele não ganha causa, ele paga uma indenização. E veja, isso é completamente descabido. Isso é completamente descabido. Muitos doutrinadores, inclusive, fazem críticas severas à responsabilidade objetiva e subjetiva em relação à atividade de meio e atividade de fim. Não precisaria ter, e tem horas que eu penso que sim e tem horas que eu penso que não. Não precisaria ter a nomenclatura meio ou fim. O que precisa ter é o nexo e o dano. Perfeito. Eu ia tocar esse assunto. Eu estou absolutamente de acordo. Porque dizer hoje... Se eu não me engano, o Berto Teodoro Júnior, inclusive, é um dos que defendem que não precisa... Dizer hoje que a obrigação é de resultado... Eu estou com o Arnaldo Rizardo aqui, que remete a Humberto Teodoro Júnior. Dizer hoje que a obrigação é de resultado, e a gente vai olhar isso ao longo da live, é dizer praticamente nada. Eu vou explicar isso depois. Mas antes, para fechar essa parte inicial, quando o senhor me propõe esse tema, e eu quero dizer, quando eu escrevi esse livro aqui, eu estudei os ordenamentos jurídicos, eu vou dizer porque eu gosto de dizer isso, pelo seguinte, modestamente a gente fala, mas a gente tem que gerar a autoridade naquilo que a gente está dizendo. A pessoa que está nos ouvindo precisa saber aonde é que eu fui buscar subsídio para dizer o que eu estou dizendo. E eu não encontrei em nenhum país desses aqui, nenhum ordenamento jurídico, nenhuma menção de que a atividade médica é de risco. Nenhuma. Eu vou falar os países. Só temos aqui Portugal, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e todos os países da América Latina eu consultei. Está tudo aqui no livro. Então, as atividades que hoje são equiparadas a risco e, portanto, geram responsabilidade civil objetiva, portanto, sem culpa, portanto, não se fala em inversão do ônus da prova, não se fala em presunção de prova de culpa, não se fala nada disso, ou seja, simplesmente você reconhece a atividade é de risco, vai pagar a indenização e ponto. Quais são? Olha os exemplos. Vê se dá para equiparar a atividade médica a alguma coisa disso aqui. Transporte de cargas pesadas. O que tem a ver? Veja, atividade bancária, guarda e transporte de valores, serviço de segurança e escolta, construção civil. E aí eu venho com outras atividades desportivas, atividades nucleares e radioativas. Essas são as atividades que hoje têm sido reconhecidas como atividade de risco que geram responsabilidade civil objetiva. E aí quando eu vejo a equiparação da atividade médica a essas atividades, eu falo, mas peraí, da onde que saiu uma ideia dessa? E por que nós estamos tendo que debater isso? E aí, para encerrar essa primeira parte, doutor Júlio, eu me comprometo a realmente encerrá-la, quando o senhor me propôs o assunto, eu fui atrás, e eu realmente não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um estudioso da responsabilidade civil, tenho ultimamente me dedicado à responsabilidade civil médica, mas eu realmente sou estudioso de uma gama bastante ampla da responsabilidade civil, e quando eu sou chamado a um encontro como esse aqui,
eu vou, por exemplo, atrás dos meus livros que estão aqui na minha mão, que tratam da temática em específico, e também consulto algumas aulas pela internet, não tenho nenhum problema em dizer isso. Sou um cara antenado, vejo Instagram, vejo live, vejo tudo. Tudo que eu puder, eu vejo para eu aprender. Também, tudo que tiver informação, eu vou consumindo. Acabou. E aí eu vou fazendo minhas peneiras, né? Meus filtros. Exato. E eu vou fazer uma peneira agora com você aqui para encerrar essa parte, daí você pode, a partir de então, conduzir aí a nossa live. Bem, qual foi a peneira? Na quinta-feira passada, no nosso grupo de estudos, dos nossos colegas que estão aqui agora da turma 6, o que aconteceu? Ah, Glaucia, quanto tempo? Como vai você? Você está bem, Glaucia? Seja bem-vinda. Pois bem, então, nesse grupo de estudos, que eu me permito dizer, eu ajudei a organizar, nós tivemos 5 horas de direito médico na quinta-feira passada. Quinta-feira passada nós tivemos, começou às 16 horas, terminou às 9 horas da noite o nosso encontro de direito médico, um webinário fechado. Nossa, um encontro fantástico, vários temas maravilhosos, etc. Bem, uma das nossas participantes, ela tomou os 10 minutos dela para bater numa tecla, ela levantou uma bandeira lá e levantou muito bem levantado, uma oratória muito bem feita, uma profissional realmente excelente, profissional excelente. Ela levantou durante 10 minutos a seguinte bandeira: olha, eu estou achando o seguinte, ela dizia, está havendo aí uma inversão do ônus da prova nas ações de responsabilidade civil médica por erro médico indiscriminada. Ela dizia, não está havendo por parte dos magistrados, ela dizia o posicionamento dela, não está havendo por parte dos magistrados a aferição dos requisitos do inciso 8º do artigo 6º do CDC, a verossimilhança e aí por suficiência, seja ela econômica, seja ela técnica. Então ela dizia assim, olha, o que a gente tem visto os despachos são assim, preenchidos os requisitos do inciso 8º do artigo 6º, inverto o ônus da prova e a carga probatória recai toda sobre o médico, então, a partir daí. E ela dizia, e praticamente todos os casos em que eu tenho visto, e ela se disse especialista no assunto, em todos os casos tem a inversão do ônus probatório. Em casos, inclusive, que não era o caso de se inverter. Pois bem, essa é a informação com a qual eu fui para o fim de semana. Ontem, fazendo uma caminhada aqui, e eu mandei para o senhor, para você, Júlio, essa aula, que é para poder registrar para os nossos queridos amigos que estão aqui conosco, que essa informação ela não é só minha. Eu não vou citar o nosso querido professor ali, porque eu vou tecer uma crítica ácida com relação ao que ele disse. Para mim está completamente equivocado e, portanto, eu não vou dar o nome, porque seria uma falta de delicadeza de minha parte, eu não vou fazer isso, tá? Mas eu vou dar a informação, por quê? Porque a informação está difundida. Eu vi os números daquele vídeo, aquele vídeo circulou muito. Quando a gente fala uma coisa na internet, a gente tem que ter a exata noção de que o que a gente está falando tem uma entrada na vida das pessoas espetacular. A pessoa toma aquilo como verdade. Ela toma aquilo como verdade. Qual foi a informação? O grau de responsabilidade pela informação, ele aumenta. Ele aumenta, não, ele é uma coisa que ficou exponenciada de uma tal forma que, Júlio, eu vou dizer uma coisa para você. Antes de eu entrar numa live, cara, eu faço a minha oração, eu tenho aqui o meu momento de oração, para eu sempre poder passar as informações mais corretas. Eu me preparo muito, eu tenho muitos livros aqui, então a gente traz informações que a gente entende que são adequadas. Essa informação estava completamente inadequada. E qual era? Ele disse, em 99% dos casos, e aí ele já errou a partir daí. Quando ele disse 99%, ele já estava errado. Ele já começou mal. Ele já começou mal. Em 99% dos casos, o juiz não dá a inversão do ônus probatório. É exatamente o inverso, né? Está se dando indiscriminadamente, inclusive. Então, quer dizer, eu vim para a nossa live com essas duas informações. Com uma excelente advogada no webinário dizendo 100% dos casos inverte, e com um excelente advogado também, porque ele é um excelente advogado e professor, porque o conteúdo dele eu sei que é bom, nós conversamos, nós acompanhamos o conteúdo dele, é bom o conteúdo, eu acho que ele errou ali, eu acho que seria melhor ele corrigir aquele erro, eu corrigiria, né? E com a informação dele de que em 99% dos casos não se inverte o ônus probatório. E viemos para essa aula com esse cenário. E é isso que eu tenho para oferecer.
essas duas pontas, e eu posso gerar a minha ideia, que eu fui pesquisar ao longo do dia hoje em todo o material doutrinário, jurisprudencial, legal, e conversando também com alguns colegas magistrados para extrair alguma experiência prática de como é que isso está no dia a dia. Doutor Júlio, perdão por tomar tanto tempo aqui. Não, na verdade, eu quero mais é que você... Porque, assim, é importante, meu interesse na promoção desse evento é entender exatamente que um juiz explique as necessidades. E eu quero começar, eu fiz um esqueminha aqui de ônus da prova, mas eu quero começar desmistificando, e me corrija, por favor, se eu estiver errado. Porque quando eu falo ônus da prova, a gente já recepciona essa expressão de uma forma equivocada, como se ônus viesse. O juiz falou, invertiu o ônus da prova, é como se ele estivesse me penalizando para fazer a prova. Ônus, na verdade, no meu entender e tudo que eu estudo a respeito, na verdade, um estado de necessidade que eu tenho e é interesse meu fornecer meios a você, juiz, do fato modificativo, extintivo ou extintivo, modificativo ou inexistente de um direito, certo? Então, em primeiro lugar, vamos desmistificar o termo ônus como equivalente à obrigação. Entenda, porque dependendo da situação, vou dar um exemplo. Se chega ao seu conhecimento, você é acionado, porque ele está me dizendo que eu não tenho termo de consentimento e depois, decorrente de um procedimento, houve um dano. Mas, amigo, peraí, o termo de consentimento não é o único documento. Se eu trouxer a você, eu vou chamar, eu quero o ônus para mim, para que eu mostre para você, juiz, que dentro de todo um outro contexto, inclusive todas as anotações de um prontuário, eu cumpro o dever de informação e ele assentiu, ele exerceu a autonomia dele. Então, primeiro ponto que eu quero que na minha cabeça é bem claro, ônus não é obrigação. Nós temos a obrigação legal, que é a do 373, certo? Que até anotei aqui, deixa eu só pegar meu esqueminha aqui, para eu não cometer um equívoco. Porque tem as duas regras, a estática, que é uma regra de julgamento, em que tem E a dinâmica. ao autor cabe a comprovação do fato constitutivo do seu direito e tem ao réu a contraprova. E tem a regra dinâmica que cabe ao poder instrutório do juiz inverter ou não o ônus da prova. Sobre a questão da atividade de risco, só um comentário sobre a sua fala, eu acho que essa cultuação equivocada vem por força do parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, que excetua a responsabilidade dos profissionais prestadores de serviço, dos autônomos, que tem lá a distinção de obrigações de meio e obrigações de resultado passou a ser aplicada na interpretação do 4º 14 do CDC, que trata da responsabilidade dos profissionais liberais. Por isso que a gente tem essa questão do risco. E aí entra toda a confusão em relação à prova. Me parece que essa crítica sua vem por força do 14, parágrafo 4º do CDC. Wendel, a dúvida é, realmente o ônus não é uma penalidade. Na verdade, a sua omissão pode trazer uma consequência ao seu direito. E a escolha é sua se você vai provar ou não. Mas não é uma penalidade. Quando falo a parte não se desincumbiu do ônus de provar, ok. A consequência, claro, totalmente, não sei se vou ser feliz no comentário, é quase a mesma questão da aplicação, da não apresentação da contestação e o termo de confissão. Basicamente, você vai deixar de provar aquilo e a consequência pode ser desfavorável a você, porque cabia a você provar isso, né? O que eu não concordo também é a demonstração do direito, porque também tem uma cultuação, do meu ponto de vista, que a gente cultuou que o consumidor sempre tem razão, né? A gente embutiu isso na sociedade, de que ele tem razão em qualquer circunstância. Sabendo-se que a relação do médico com o paciente vem de uma relação de
consumo, a gente está praticamente dizendo que o paciente também sempre tem razão. E é por esse motivo que eu não atuo para paciente contra médico, porque tem muitas variáveis e nem sempre o paciente que se diz detentor do direito, ele quer se desincumbir do ônus de fazer a prova da Constituição, mínima que seja. Por exemplo, se eu fosse advogado defendendo o paciente, eu não ingressaria com uma ação, até nós conversamos isso, sem antes ter um laudo unilateral para eu trazer a evidência para você, até para depois justificar a minha perícia, se caso eu peça, e inclusive inverter o ônus, né? Então, eu queria que você tecesse essa desmistificação sobre ônus, não é que você está penalizando a parte, ao contrário, você quer meios e você usa do seu poder instrutório, avaliando dentro do permissivo legal o que você pode inverter, o que você não pode inverter, para que você forme a sua convicção e chegue ao senso de justiça dentro das evidências de um processo que mais se adequam àquela exposição, certo? Certo, certo. Qual é o momento do deferimento da inversão? Tem a dúvida se é na fase instrutória, no despacho saneador, se é lá na decisão, na sentença. Eu, particularmente, tenho como mais claro que é na hora de sanear, na hora de realmente fazer a instrução. Porque fica uma coisa incerta. Eu provo, não provo, você inverteu lá no final, me fica um pouco obscuro. Eu queria que você esclarecesse isso. Como você atua? Como que faz? Qual é o momento que você inverte? Qual é a sua concepção? Você concorda com o momento da instrução? Você concorda na sentença? Que horas você inverte enquanto juiz a inversão? Bom, eu não atuo nesses casos hoje, sou juiz hoje de infância, júri e execução criminal, porém é a área de meu estudo acadêmico, então eu estou absolutamente apto, eu me sinto completamente Sem confortável dúvidas. a responder isso aí. O momento é o momento do saneamento do processo, não há a menor dúvida quanto a isso. Aliás, o nosso caro professor aqui, Policastro, já diz aqui no último parágrafo do capítulo do livro dele que trata, ele diz: o momento mais apropriado para o pronunciamento da inversão será na decisão de saneamento do processo, antes, portanto, do encerramento da instrução processual. Eu diria, até vou pedir licença para ele aqui, eu vou pedir licença porque eu estou agora lendo e agora eu estou matutando, antes, portanto, do início da instrução processual, eu diria, não do encerramento, né? Eu fui pego de surpresa nessa leitura, que eu não queria fazer essa correção ao vivo, mas eu me permito fazer, Eu porque também realmente... entendo que é no começo da fase instrutória. Exato. Então, Antes, como eu leria esse parágrafo aqui do livro do Dr. Policastro, que é um belíssimo livro, e eu estudo por ele. O momento mais apropriado para pronunciamento da inversão será na decisão de saneamento do processo, antes, portanto, do início da instrução processual. Ponto. É a hora em que o juiz vai sanear o processo, fixar os pontos controvertidos, né? Sanar as questões processuais que estão pendentes, nulidades, alegações de nulidade, preliminares, etc. E ali ele já delibera de quem será o ônus probatório para, durante a fase instrutória, as partes não serem pegas de surpresa. Essa é a minha visão tranquila sobre o assunto. Inclusive, tem a discussão dessa questão da inversão, em que o juiz determina o pagamento pela hipossuficiência financeira. Eu vou mostrar a técnica, mas eu vou inverter por conta da hipossuficiência financeira. Olha, réu, médico, você vai pagar. Eu vou inverter para que você pague, e aí você vai nomear o seu assistente, a parte vai nomear. E, às vezes, os médicos entendem isso também como uma questão, uma posição negativa, como uma tendência já de ser condenado. E não é isso, né? Precisa ser explicado que quando você está falando de ônus da prova, são considerados requisitos pelo juiz, e ele também tem os que ele está adstrito à lei, ele pode inverter em casos específicos, ou quando as regras ordinárias de experiência. E nessa regra extraordinária de experiência, normalmente o que se leva em consideração? Porque é muito subjetivo o termo quando você vai explicar, olha, de acordo com as regras de experiência,
o que é uma regra, porque eu penso também, Wendel, nessa situação, que regras ordinárias de experiência elas podem ser alteradas em realidades diferentes. Regras ordinárias lá no norte pode ser coisa diferente de nós do sudeste. Qual é o critério, enquanto juiz, para você considerar a inversão do ônus da prova? Dá uma explicada nisso para a gente. Bom, ninguém se importa de eu tratar do assunto sem muito mimimi, né? Eu posso ser direto. É a ideia, é a ideia. É conversa franca, não tem. Conversa franca. Não somos. Estamos discutindo ideias. E a lei também ela não é perfeita, né? A gente está aqui então eu estou à vontade. Então eu estou à vontade para dizer que a doutora Rafaela Nagaroli, que eu cumprimentei e agradeci no início da live, me passou, quando nós abordávamos de manhã essa questão, conversávamos sobre isso, me passou uma excelente pesquisa de jurisprudência, não só do STJ, como de vários TJs do nosso país. Sabe qual é o resultado dessa pesquisa que ela me passou, que eu escrevi para ela? Eu falei, Rafaela, sensacional, eu não consigo usar essa pesquisa sem citar o seu nome, porque eu vou me sentir mal. Sabe qual é o resultado dessa pesquisa? Eu vou trazer o livro aqui, que é eu separei tudo aqui, tá? Separei tudo aqui. Trazer o livro e a pesquisa. O livro está aqui na minha frente. Eu separei os julgadinhos aqui. Resultado da pesquisa está aqui. Vou mostrar aqui. Quero mostrar. São números de recursos especiais. De todos os recursos especiais que ela me mandou na pesquisa, todos, em todos houve a inversão do ônus probatório na responsabilidade civil por erro médico. Todos. Então, a questão aqui, ela se tornou pragmática. Já até contradizendo a informação de que 90% dos casos o cara não inverte, né? Não, já está contradizendo. Não, aquela informação está completamente equivocada, mas assim, perfeito. absurdamente fora do que é o razoável, completamente fora. E eu tive o cuidado. Então, quer dizer, se nós temos 99%, e eu estou dizendo agora, não é 99% de acordo com o que o professor falou. É 99% de inversão. É o contrário. A informação é absolutamente ao contrário. E o que eu fiz? Eu tive a curiosidade de saber. Eu falei, não, eu quero lançar a informação de que é 100%. Eu falei, mas eu não posso. Eu não posso porque eu não tenho esse dado. Então, eu vou atrás do 1% em que não inverteu. Do 1% que não inverteu. Eu só encontrei esse 1% abaixo do STJ, portanto, em tribunais estaduais, e eu anotei aqui quais são os casos, e eu posso dizer. Aqui, não inverte. Júlio, me permita. De todo o livro que eu tenho de erro médico, você está vendo o livro? Eu quero que todo mundo veja. Eu quero gerar realmente. Eu estou com esse aqui para me orientar. Ó. Isso, olha aí. Eu quero gerar essa segurança nas pessoas. Eu anotei aqui nesse aqui, ó, não inverteu. Nesse aqui, ó, olha, uma apelação civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Se quiser, eu dou o número. Apelação 1999011043651. Vai ficar gravada na live aqui. Outras. Eu quero aquelas outras que a Rafaela passou para você, os 3 restos. Depois você puder passar. Outras. Passo. Não, já quer que eu passo agora? Não, que aí depois depois no final da live eu vou fazer um convite para o pessoal e tal. Tá jóia. Me responsabilizo até de passar para eles. Aqui, e o que eu chamo a atenção de um julgado do STJ, Júlio, e isso é importante, isso é muito importante no nosso lidar diário com a justiça, tem uma coisa que ela é extremamente importante, que é a seguinte: não adianta você fazer uma pesquisa no STJ e encontrar um julgado antigo que destoa da atual orientação do tribunal.
principalmente em temas de responsabilidade civil, que tem no STJ, quando as relações são de direito privado, o teto da justiça. Quer dizer, o teto da justiça está no STJ, em relações de responsabilidade civil no direito privado, fora o Estado. Pois bem, então lá você tem o quê? O suprassumo. Você quer conhecer o que é a responsabilidade civil no Brasil? Conheça o STJ. É muito simples. É muito simples. O serviço de pesquisa do STJ, o serviço de pesquisa do STJ é um serviço simples de usar. Você clica lá 3 palavras, você tem o resultado que você precisa imediato na sua mão. Com súmulas, com um sistema de recurso repetitivo que gera para você o que? Precedente. Gera para você precedente nos termos do CPC de 2015. Portanto, os informativos do STJ. Portanto, o que você tem quando você faz uma pesquisa assinar os dessa? informativos para receber no teu e-mail, inclusive, né? Exato, você tem um mundo na sua mão. O mundo da responsabilidade civil no Brasil, você está na sua mão. Está na sua mão, a um clique. A um clique. E aí não adianta nada você fazer uma pesquisa que seja uma pesquisa antiga, uma pesquisa que está numa orientação diversa da atual, de uma turma e não de sessão, que é um outro problema. Nós sabemos hoje, principalmente no direito médico, que temos questões que são díspares nas 2 turmas, terceira e quarta. E voltando. Planos de saúde, eles estão causando lá. Planos de saúde, então, exatamente. Eu não queria nem entrar nesse assunto, porque eu não conheço direito isso aí. Então, eu não vou entrar pela seara em que eu não me preparei direitinho aqui, dos medicamentos off-label, etc. e tal. Então, isso aí eu deixo para você, depois você me ensina isso aí. Bom, mas quando você lê esses RESPs aqui, você lê em todos eles uma palavra que é muito interessante, que me chama a atenção numa pesquisa de jurisprudência do STJ, que é precedentes. Ele mesmo, o ministro relator, vem dizer assim, olha, eu estou julgando assim porque os nossos precedentes são assim. Está consolidado, está posto, está na sua mão, está pronto. É só mastigar. É muito fácil. Então, existe uma questão, por exemplo... Sabendo interpretar está fácil, né? Agora, se tiver um problema de interpretação, aí a gente entra numa outra... Você tem que saber. Um outro problema. Você tem que saber. Eu separei um julgado aqui, que depois desse aqui eu quero encerrar a live com ele. Eu vou virar aqui o meu equipamento aqui 1 minuto, só para mostrar a tela aqui, ó, onde está a ementa aqui, que eu quero trabalhar com vocês aqui. Depois um caso que foi julgado pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Erro médico. Está aqui, ó. O que aconteceu nesse caso? Depois eu vou mandar, não sei se está dando para ler ou não. Tá. Eu vou voltar para mim aqui. O que aconteceu nesse caso aqui? Aqui nesse caso aconteceu uma coisa emblemática do nosso sistema de precedentes na responsabilidade civil. O quê? Subiu para o STJ um posicionamento do TJ aqui de São Paulo, que é muito técnico, muito preparado. Subiu um posicionamento para o STJ na área de erro médico. Na hora que bateu no STJ, o STJ falou: o acórdão está contrariando a nossa orientação. Sabe o que o STJ fez? Ele não reformou. Ele não reformou. Sabe o que ele fez? Ele cassou. Esse precedente? Esse aqui é importantíssimo, Júlio. Sabe por quê? Por meio desse precedente, desse julgado aqui, a gente percebe o seguinte: o STJ está dando o seguinte recado para todos os tribunais de justiça do Brasil. O STJ está dizendo assim: eu, STJ, não admito mais que a minha jurisprudência consolidada por meio de recursos repetitivos e direito sumular seja contrariada. Os meus posicionamentos firmados, consolidados por meio de súmulas e por meio de acórdãos proferidos em sistema de recursos repetitivos, nos termos do Regramento Processual Civil Brasileiro, de acordo com o CPC de 2015, deve ser respeitado. Então, se eu firmei uma tese jurídica, uma tese de direito, não estou falando de fato, estou falando de tese jurídica, tese de direito. Ele STJ, diz assim: se eu firmei uma tese de direito, pelo sistema de precedentes que nós temos hoje pelo novo CPC, ela deve ser respeitada. E, em não sendo respeitada, eu não vou mais reformar. Eu vou devolver para o tribunal julgar de novo. E foi o que fez aqui nesse caso.
Então, veja, foi devolvido o processo. O STJ bem poderia ter aplicado a tese dele lá em Brasília. Só que não, a orientação foi: a minha orientação não está sendo cumprida, estou devolvendo o processo para que a minha tese jurídica firmada em recurso repetitivo seja aplicada. É uma estrutura de trabalho. É uma estrutura de trabalho. Sim, até por respeito à segurança jurídica, né? Senão vira. O que É o está que por nós, trás. quando nós atuamos com planos de saúde, por exemplo, agora para nós estabeleceu-se uma insegurança, nem quero entrar no assunto de planos de saúde, mas só para definir, porque agora você sabe que todos eles vão subir para o STJ porque vira loteria. Se cair na terceira, o rol Terceira é ou quarta. taxativo, se cair na quarta, o rol é exemplificativo. Ou Terceira ou vice-versa, que agora quarta. eu não lembro quem que definiu o quê. Não, é a Mas quarta aí mesmo. É é a a quarta quarta, né? mesmo que é isso. É isso. E aí você fica, porque isso vai viabilizar todos os recursos especiais, e aí você tem uma. Você não sabe no final o que vai ser definido, né? Tá, Aí você tem deixa eu um só fazer. tratamento. Hã? Eu acho que é a quarta que diz que o rol é taxativo. Eu acho. Eu vou confirmar. Eu, Enquanto a eu, gente vai falando, eu vou eu confirmar. acho. Eu acho. Wendel, E a voltando terceira. na questão ainda da prova, eu Sim. trouxe uma jurisprudência até antiga como referência, porque ele está falando sobre os pontos relativos da responsabilidade civil, que foi o que a gente disse. E aqui, nessa jurisprudência, ela fala de uma situação em que, invertido o ônus da prova, nenhum médico, o que eu quero, assim, era um hospital, eu vou ler aqui e aí eu faço a pergunta. Faltou uma perícia médica esclarecedora, inúmeras as tentativas para a realização de exame pericial apropriado, mas todas frustradas pela sucessiva negativa de 6 outros médicos em aceitarem o encargo. Como que nós vamos, como viabilizar se você inverte o ônus e o teu perito nega, os peritos negam a fazer esse exame pericial? Por medo, talvez, de uma grande instituição, por receios, porque o médico que errou é uma referência em determinado assunto. Ou seja, eu inverto, não prova e eu julgo a ação improcedente no final das contas, quando na verdade foi uma deficiência, porque ele fala: sustenta o autor apelado, ainda nas folhas 221, que houve conluio e desrespeito por parte do Hospital XPTO, pois não forneceu ao juízo os elementos indispensáveis à prova de quem seria responsável, aqui no caso, pelo parto. Se eu tenho uma negativa reincidente dos peritos em não realizar, a improcedência da ação, ela é uma consequência lógica? Como lidar com isso? Eu confesso que na prática, tirando essa, foi uma prática porque é um precedente, mas eu nunca vi, nunca tomei conhecimento nessa situação de invertida não produzida e o autor ainda toma a improcedência. Bom, vamos lá. Vamos lá. Uma pergunta que eu tenho para te fazer. Esse caso chegou no STJ? Não, pelo que consta do precedente aqui, é o número só de apelação. Apelação da quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O relator é o Rui Rosado de Aguiar Júnior. Ele era desembargador lá no TJ do Rio Grande do Sul ainda nessa época? Era. Então é bem antigo esse precedente. Bom, Júlio, o que eu vou te dizer é o seguinte, depois que você me disse isso agora, o doutor Rui Rosado de Aguiar é um dos maiores conhecedores do direito privado brasileiro. Sim. Eu realmente não sei o que pode ter acontecido de peculiar nesse caso aí. Eu tentei achar esse precedente, mas para você ter uma ideia, ele tem até um número bem antigo. Teria que fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada. Eu vou te mostrar um livro aqui.
O Dr. Rui foi um dos ministros mais célebres do STJ e um dos maiores conhecedores do direito privado nacional. Eu realmente eu não posso dizer absolutamente nada sobre o que pode ter acontecido nesse caso, porque realmente não deve ter alguma Ele não peculiaridade. está nem especificado direito, mas ele só diz dessa questão de invertido ônus, não foi possível. Na verdade, os peritos negaram realizar a perícia, não assumiram o encargo, e aí o autor acabou tendo improcedência. Aí ele diz aqui o seguinte, continuando, a perspectiva é de que, aí o autor já comentando, né? A perspectiva é de que essa prática de injustiças diminua e a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor é o melhor caminho para tanto. Mas eu continuo na crítica de que o melhor caminho do consumidor não é toda hora interpretar tudo favoravelmente a ele. E até, eu vou emendar aqui numa observação que acho que a Amanda fez aqui pelo nosso chatzinho aqui, que ela fala, assim como nos Estados Unidos, o médico tem que provar que ele não errou. Dentro dessa cultura que eu estou te falando, é simples. Eu chego lá, falo, o meu médico errou, entro com um processinho sem um mínimo de verossimilhança, um mínimo de evidência do direito, porque, contrariando de novo a informação, eu já tenho certeza que a inversão do ônus da prova vai vir. E aí, eu simplesmente acuso e não faço a minha obrigação do 373, porque eu já sei que vai vir a inversão. O médico tem que provar que ele não errou, e não o autor provar com evidências de que ele errou. Concorda? Fica assim, fica fácil para o autor deduzir, acionar alegando um erro médico. Quando ele já tem a certeza da inversão, o próprio advogado já instrui dizendo, não, vamos, porque aí a inversão é do ônus da prova. Inclusive, a perícia vai ser paga pelo médico. Está se cultuando isso, Wendel. Eu acho isso extremamente preocupante. Bom, você me colocou uma solicitação de concordância ou não com a situação. O que eu posso dizer é, eu, em parte, estou de acordo com você nessa sua insurgência com relação à situação como ela está, porém, como eu disse outro dia para um médico, um grande cirurgião plástico que estava numa live conosco, a questão de 2, 3 meses, ele se insurgia contra um ponto que eu lancei na live. Eu percebi que ele ficou bastante chateado, para falar o menos. Ele ficou bastante chateado para falar o menos. A informação foi a seguinte, o laudo pericial, se for favorável ao médico, pode ser afastado pelo juiz. E o juiz pode julgar a causa com base em provas testemunhais, com base em provas documentais. Elementos. Perfeito. Então, muito embora o laudo pericial possa ser favorável ao médico, ainda existe a possibilidade do juiz não aproveitar o laudo e julgar contrariamente ao médico. Eu lancei essa informação. Eu lancei essa informação que não é uma informação minha. Essa informação não é uma informação minha. É uma informação da literatura jurisprudencial brasileira. É uma literatura que nós extraímos dos julgados que nós estudamos a todo momento. Está aqui, eles estão aqui na minha frente. E o médico não se conformava. Eu falei, olha, o senhor tem duas alternativas aí. A primeira é se conformar e procurar produzir uma prova além do laudo que lhe seja favorável, né? Ou não se conformar e vai perder a ação do mesmo jeito. Então, nesse ponto que você me traz aqui com relação à inversão do ônus da prova, pelo que eu vi aqui, Júlio, pelo que eu vi aqui, então, assim, eu estou consolidando uma ideia que é do meu estudo aqui, bastante detido sobre essa situação. Pelo que eu vi, essa já como que tem, quando a gente está jogando, eu joguei golfe lá em Biúna, algumas 2, 3 vezes eu joguei. Quando a bolinha está bem perto do buraco e o seu parceiro de jogo, você vai bater na bolinha para colocá-la para dentro do buraco.
e o parceiro vira e fala assim, não precisa dar atacada. Ele vira e fala assim para você, tá dado. O tá dado é o seguinte, o ponto é seu. Aqui, na inversão do ônus da prova, tá dado. Haverá inversão do ônus probatório. Você levar uma informação para o médico que é o seu cliente de que você poderá não ter a inversão do ônus da prova, segundo minha avaliação, é até temerário. Tá. Eu tenho duas observações nisso. Eu já presenciei com um colega, vou contar o caso, vou sem dar o nome aos dois, né? Um grande médico de São Paulo, um obstetra, inclusive responsável por centro de pesquisas de um determinado grande hospital de São Paulo também. Ele cometeu uma falha e eu não consigo não ver um erro médico. Por quê? A gravidez da moça foi feita por inseminação artificial após 10 anos tentado, e na hora do nascimento, ele fazia todo o pré-natal, a mulher fazia todo o pré-natal com a esposa, que são donos de uma clínica de reprodução também, e na hora do parto, a esposa estava viajando e ele assumiu o parto. Houve uma demora no atendimento, aí ele alegou que não tinha líquido amniótico, mas assim, o médico fez um corte na cabeça da menina daqui até aqui. É tolerável pela jurisprudência em alguns casos de nascimento, é um picote. Maria Helena Diniz diz isso. Um simples picotinho, quando você vai tirar o bebê destroncar, né, como a gente falava antigamente, mas o ombrinho, são coisas previsíveis na medicina, mas não era previsível um corte de orelha. A proporção do corte não justificava o fundamento técnico para aquilo. E ele mesmo falou, não era para acontecer, mas aconteceu. Só que o juiz afastou a responsabilidade do médico, não condenou o médico, e ele se embasou muito na decisão do processo disciplinar instaurado no CREMESP, que não apurou a responsabilidade ética. Só que o juiz confundiu que o fato de não haver responsabilidade ética, ele pode não ter agido de forma antiética, mas agiu de forma negligente, que são coisas distintas dentro dos níveis de responsabilidade, né? Até a negligência pode gerar uma infração ética, mas aí a gente tem outras questões dentro do CREMESP que não vem ao caso agora. Mas usar uma absolvição do processo ético para justificar a não condenação daquilo que não está previsto na medicina como não ocorrência de um erro médico, me parece que houve um grande equívoco, né? Porque a menina ficou com cicatriz, o próprio perito disse que nunca tinha visto aquilo acontecer, e uma série de coisas. E, lamentavelmente, não me parece ser um exagero eu afirmar que houve alguma interferência de alguma forma para essa não condenação, porque depois acabou desestimulando. O juiz, inclusive, na sucumbência, condenou a outra parte a pagar quase mais o valor da condenação pela sucumbência, né? E não agiu de forma equitativa na fixação. Então, assim, e aí, já emendando nisso para você complementar, você me falou uma coisa que me fez pensar, e a gente até comentou lá atrás. Eu sou processado por erro médico e condenado pelo dever de informação. Porque aí você vê o erro. Como é que você pensa nisso? Me parece que está sendo julgado além do pedido, né? Você não poderia, por conta de uma acusação de erro, falar, olha, erro mesmo até não houve, mas você não informou que poderia acontecer isso. Estava previsto na... Porra, mas o pedido não foi falta de informação, foi erro. E erro não teve, porque está previsto na literatura médica que aquela queloide, aquela cicatriz, aquela qualquer coisa vai acontecer. Exemplo que eu dou muito claro é a cirurgia do homem que opera do câncer de próstata. Muito, 99%, e agora quase 99% com fundamento, o homem vai ter uma consequência
de virilidade, da ereção dele, que vai ser depois corrigido com medicamento, e caso não seja, tem que fazer um procedimento cirúrgico. Mas não é erro médico, é consequência de um tratamento. Vai mexer num lugar, acaba atrapalhando o outro, mas não é erro médico, e o cara não pode ser processado por isso. Como é que fica isso? Ah, eu peço uma coisa e o juiz me condena por outra? Tá? De novo, eu vou falar da pontuação do consumidor, sempre tem razão. É quase, deixa eu condenar em alguma coisa aqui para dar um leitinho para as crianças e ele ficar quietinho. Pronto. E aí, Wendel, como é que lida com isso? Bom, vamos lá. Temos a madrugada inteira aí, né? Estamos tranquilos aí. Temos, eu estou quase falecendo, mas temos. Então, porque os pontos que você... audiência por 20 minutos só para a gente jantar. Porque você está me cutucando aqui mesmo. Bom, mas vamos lá. A primeira questão da independência entre as esferas ética e civil. Você está absolutamente correto. Há uma cisão completa aí. Assim como a penal também, né? Usar o penal. Assim penal também. Até a penal depois poderá gerar alguns efeitos. A penal, né? Perfeito. Agora, não o movimento contrário. Não o movimento contrário, né? Pois bem. Segundo ponto. A Maria Helena Diniz, você me fez lembrar, puxei aqui o meu manual dela de biodireito. Foi professora que era titular da cadeira do Direito Civil Comparado do doutorado que eu fiz na PUC. Então está aqui, professora Maria Helena, fiz crédito com ela. Tem uma recordação interessante de uma aula com ela, tratando da questão da alteração do regime de bens no casamento. Muito interessante. A questão a gente trata uma outra hora. Nossa, eu estou com um caso desse que eu vou protocolar a alteração de regime. Eu fiz muito isso aí quando eu fui juiz de família lá na Vara Central. Tratei bastante disso aí. E o caso que você me indaga sobre a questão da modificação da causa de pedir, de erro para a ausência de informação adequada. Não, antes só de usar uma absolvição ética para absolver na responsabilidade civil, sendo que o dano está comprovado. Primeiro, esse é o questionamento. Não, isso eu já fui pontual. Já não é um elemento claro, perfeito. Tá? Não, já fui pontual. A descrição que você me deu do caso me permite dizer que as esferas são absolutamente independentes. Quando eu disse isso, eu estou dizendo, o juiz do cível, ele tem a liberdade dele de produzir a prova dele e chegar à conclusão dele, independentemente da questão ética. Né? Que, aliás, eu me espantei quando eu iniciei o estudo da normatização da disciplina ética da profissão dos médicos. Eu me espantei com um dado que eu não sei se você já teve a oportunidade de observar aqui nas minhas aulas, mas eu estou sempre chamando a atenção disso, que é o seguinte: o médico ele tem, segundo o Código de Ética Médica, então não sou eu que estou dizendo, ele tem por volta de 11 direitos para o exercício da medicina. Está aqui o Código de Ética Médica, está aqui na minha mão. Então, ele tem por volta de... Tem aqui os princípios fundamentais e vem os direitos médicos. Então, o Código de Ética Médica, basicamente, ele tem o preâmbulo, depois ele tem os princípios fundamentais, que são aqui 26, e depois tem o capítulo 2º dos direitos médicos. É direito do médico. E nós temos, se eu não me engano, 11 incisos. 11. Portanto, o médico ele tem 11 direitos para o exercício de seu mistério, de sua profissão, de seu ofício. Doutor Júlio, para quem esteja nos ouvindo e não saiba da informação, sabe quantos deveres ele tem correlatos a esses 11 direitos? Estou abrindo o código aqui também, que eu já não Eu queria que o pessoal desse um chute aí agora. Não fala não, por favor. Eu queria que o pessoal desse um chute aí. Aí, gente. Quem chutar ganha um presente. Ele tem 11 direitos. Alguém poderia... eu vou fazer o seguinte, enquanto está rolando, quem que é o D-Galaxy? Galaxy S9? Eu não sei, mas não olha na internet não, hein? Vamos tentar fazer um exercício aqui de matutagem.
Vamos fazer um matutando direito aqui na live. Ó, eu vou começar a virar, eu vou pegar aqui o meu equipamento, aqui, o meu telefone, e eu vou baixar aqui para eu virar o meu livro aqui, ó. Ó, aqui. Tô com o meu livro e comecei a virar os deveres. Ó, aqui, ó. Ah, não, os direitos estão aqui. Ó, aqui, ó. É vedado ao médico. Aqui, ó. Capítulo 3º, é vedado ao médico. Ó, vamos lá. Eu comecei a folhear os deveres. Estou folheando, doutor médico, seus deveres, doutor médico. Estou folheando aí. Estou folheando, e cheguei aos 117 deveres, a 117 vedações ao exercício da medicina. A partir do artigo 22, ele só deve. Só deve. Ele só deve. E aí é que vem, Júlio. E aí é que vem eu ter que ouvir, eu estudioso da responsabilidade civil que sou, eu ter que ouvir que o médico, Amanda, é isso mesmo, Amanda, tem 10 vezes mais de 10 vezes deveres do que direitos. Tá? Esse é um número que ele é representativo, 118, 110. Beatriz, boa sorte, minha aluna lá na Granja Viana. Bia, tudo bem? Uma grande aluna. Então, vejam, nós temos mais de 10 deveres para o médico exercer a sua profissão em comparação aos direitos. E aí vem a tese de que o médico ainda, quando exerce a sua profissão, exercita uma atividade de risco que, portanto, gerado um dano, lhe ocasiona o dever de indenizar, independentemente da pesquisa de culpa ou não. Não tem como engolir isso. Não tem como. Tese contrariando, contralegem, completamente contralegem, afrontando incisivamente o parágrafo 4º do artigo 14 do CDC, que é claro ao dispor que a responsabilidade civil dos profissionais liberais se apura mediante a verificação de culpa. Ora, é a lei do país. O Congresso Nacional, o Parlamento, quis para a sociedade brasileira que, para os profissionais liberais, a apuração da responsabilidade seja feita mediante a prova da culpa. Então, quer dizer, nós não podemos fazer letra rasa disso. A primeira coisa que eu tenho dito isso em aula, eu digo isso nas minhas redes, as minhas redes estão coalhadas de aulas a esse respeito. Nós temos que ter segurança jurídica. A lei é o nosso instrumento primeiro de trabalho. Segurança jurídica que vem da uniformização de jurisprudência, né? Precisa ter um rumo a ser tomado por todo mundo. Qual o trilho primeiro? A lei. A gente vai dar uma derivadinha da lei? Sim, mas interpretando a lei. E quando interpretada a lei, que se siga a interpretação consolidada da lei. Concordo. É o meu pensamento enquanto professor de direito. Eu digo isso para os meus... O primeiro desenho que eu faço para os meus professores, para os meus alunos, quando eles entram em sala de aula, é sobre a estrutura do Poder Judiciário. E eu digo, eu sou o que está aqui embaixo. Ó. Eu sou esse cara aqui embaixo. Aqui, ó. Portanto, se alguém deve alguma coisa, obediência, que é essa estrutura, sou eu o primeiro. Eu sou o primeiro. Né? Sou o primeiro que devo obediência. Um dia eu serei desembargador. E aí a carreira segue. Não é? Temos que ter... Eu lancei uma aula ontem, Júlio, perdão, eu vou dar uma derivada daquelas meio doida que eu dou de vez em quando. O assunto é só para nortear a gente, mas a gente tem muita coisa. Eu quero até fazer um comentário do que você disse de cumprir a lei, e já que a gente está falando em processo, mas faz a sua colocação e depois eu... Não, faça a sua. Faço a minha. Não, é porque eu tenho um problema com essa coisa do juiz cumprir a lei, porque uma outra coisa que eu sou extremamente crítico, e eu gosto muito da sua postura, porque o que você fala vai ao encontro do que eu penso. Mas, por exemplo, e aqui nós vamos derivar também,
Mas honorários de sucumbência, seja em processo de erro médico ou planos de saúde, nós estamos vendo juízes fixando por equidade, quando a lei fala do 10% a 20%, equidade só quando envolve fazenda ou quando a causa for inestimável ou valor irrisório, né? E o STJ já tem definido, primeiro, o artigo 85, parágrafo 2º, fala que é lei 10 a 20, levando em consideração o valor da condenação ou proveito econômico, que muitas vezes em causas de saúde são a mesma coisa. E o juiz não cumpre a lei. Ele não dá os honorários de advogado, e aí você tem advogado em casa, você também sabe o drama disso. Ele não cumpre a lei, porque ele não quer dar um valor de honorários alto para o advogado que desempenhou um bom trabalho. E tem 3 precedentes do STJ que falam que o juiz tem que dar entre o mínimo de 10 e o máximo de 20, que o valor de causas de plano de saúde é o montante da condenação, somado o valor do tratamento do caso, mais o dano moral, porque o dano moral é obrigação acessória, e juiz tem dado sucumbência sobre o valor do dano moral, né? Então, a lei é aplicada de uma forma em alguns momentos, e em outras não. E isso me causa uma perplexidade muito grande, porque, como você disse, você falou muito legal. Eu gosto quando o juiz reconhece isso, por exemplo, que é assim, eu também sou um cumpridor da lei. Eu tenho que mostrar onde foi ofendido a lei para você aplicar a lei correta, né? Mas, em alguns pontos do processo, o juiz cria a sua própria lei. Eu tenho uma crítica muito ferrenha sobre isso, até por questão de valorização do trabalho do advogado. Tem precedente do STJ, ele já firmou o entendimento. Mas aí, se quiser, a gente faz uma live só de justiça gratuita, sucumbência e outras situações. Mas fala lá, eu acabei te cortando. Não, perfeito. Eu sempre respeito a postura com quem eu estou conversando, são as suas ideias. Sobre essa parte, eu não vou me posicionar agora e vou entrar naquela pergunta que você me deixou anteriormente. E aí eu não sei qual é o seu tempo aí, mas eu já vou derivando aqui para o final, aqui as minhas considerações finais, eu já inicio a partir de agora. Então, aquela certa viajada que eu ia dar para dizer o seguinte, como eu disse ontem, eu chamo todo mundo aí para me dar o prazer de assistir. Eu dizia que ontem, no sábado, ontem eu tive uma postura diferente. No sábado, alguém tentou entrar na minha casa, eu não sei se alguém já assistiu, se já assistiu, perdão, tentou entrar na minha casa e demorou, né, para passar na portaria, porque o porteiro fez um monte de pergunta, segunda pessoa, e reclamou e falou um monte de coisa e não sei o que e tal. E o rapaz que veio entregar livro aqui para mim ontem, eu falei para ele, você não se importa de entregar o livro aqui na minha casa? Só que vai demorar um pouco na portaria, porque eu estou sabendo que está demorando um pouquinho. Sabe o que o livreiro me falou? O livreiro me falou assim, doutor, a minha função é te entregar o livro. Eu vou te entregar o livro aí na sua casa, não interessa o que acontecer, quanto tempo demore, eu vou te entregar o livro aí. E daí eu estava batendo um papo com ele, o cara é tão... Sabe esse cara que para e pensa nas coisas? A gente começou... Eu falei para ele, mas o rapaz de sábado, ele falou um monte, reclamou pra caramba. E aí a gente chegou à conclusão do seguinte, o cara de sábado que veio entregar o carro e não entrou porque não passava na portaria, ele simplesmente está desconsiderando a autoridade do cara que está na portaria, de examinar quem é que vai entrar e quem é que não vai entrar, que o serviço dele é esse. Entendeu? O cara está fazendo o trabalho dele. O trabalho dele é perguntar tudo que está lá no manual. Porque se ele não perguntar, quem vai responsabilizar ele é você. Exatamente. Porque ele vulnerou a sua segurança, já que a função dele é exatamente essa, né? Prestar isso para o condomínio. Exato. E aí eu lançava uma aula, aliás, ela acabou de subir para o YouTube, o pessoal da minha equipe acabou de me informar, acabou de subir, que é não a generalização, né? Eu dizia, olha, eu não vou abordar aqui a conduta envolvendo o desembargador aí do fim de semana, eu não vou tecer nenhuma consideração, nenhuma palavra, porque não me cabe essa consideração. Só que eu digo assim, me cabe sim avaliar a generalização que está sendo feita a partir daquele profissional, a partir daquele mal profissional, naquela situação que foi flagrado numa situação realmente que não é legal, toda a magistratura foi colocada na mesma vala.
Então, teve os posts que circularam pela internet, foi retrato do judiciário. Advogado já é generalizado, né, Wendel? Já é, Como exatamente. ladrão, como, sei lá, tem Exatamente. milhões de adjetivos Exatamente. para advogados que foram todos Exa colocados na vala comum. Sabe o que eu fiz? Aproveitador e por aí vai. Para não entrar na questão dos advogados, juízes, como eu tenho uma irmã advogada, como alguém pode, porque tem muita gente que assiste as minhas redes sociais que são de fora da área do direito. Vai achar que eu estou defendendo o corporativismo jurídico. Sabe o que eu fiz? Eu peguei os números do CRM de 2014 a 2018 e mostrei lá na live. Falei, olha, tá aqui, ó. Quando o mal profissional é detectado, ele é julgado. Tá aqui, ó. Tem uma média de 700 processos julgados do ano de 2014 a 2018. 700 médicos julgados. Então, isso tá está aqui. lá no portal de transparência para todo mundo ver. Tá lá na transparência. Eu mostrei para todo mundo a transparência. Então, veja, a generalização, e lá eu dizia, e aí eu encerro com isso. Eu encerro com isso, parte para a questão técnica que você levantou e encerro de verdade. Quer dizer, a generalização na nossa sociedade está na hora, e é o título da live que entrou lá agora, está na hora da gente generalizar os nossos profissionais por cima. Está na hora da gente olhar o seguinte, olha, se tem um profissional então que fez um bom serviço, então os demais podem fazer o mesmo. Não pegar todos nós e nos colocar no local onde aquele um fez alguma coisa errada. Sabe? Eu não estou de acordo com isso. Porque senão tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, Julião, isso que nós estamos fazendo aqui, esse pessoal que está aqui com a gente aqui, que horas são agora? Agora são mais de 10 horas da noite. 10h30, 1h30 já de live. A minha família está lá em cima. Eu estou privando a minha família do meu contato, você da sua, o seu pai, dessa situação que você nos colocou aí, nessa situação lamentável que você nos colocou. Está privado também da sua presença. Para quê? Então, tudo aí, a Patrícia está aí. A Patrícia, para que nós estamos aqui? Isso aí, Patrícia. A gente está aqui para a gente ter mais preparo, para nós sermos profissionais com mais conteúdo, para a gente gerar em benefício da sociedade brasileira uma situação de vida, de serviço, de produto melhor, para a gente tornar o nosso país melhor, em todos os aspectos. E daí a gente ouve isso, a gente chega, a Patrícia está aí com o esposo, com a família, olha que orgulho, olha que honra nossa, olha que honra o pessoal de Ponta Grossa ouvindo a gente. Então, assim, não me compare dessa forma. Eu não admito. E não admito que compare as pessoas com as quais eu tenho contato. Porque, por exemplo, eu trabalho com uma equipe, eu já trabalhei com equipe, Júlio, de 100 pessoas. Eu trabalhei num fórum durante 9 anos, que eu era juiz de tudo lá. Tudo. Tinha mais de 100 pessoas trabalhando. 100 pessoas. Eu conhecia as 100 pelo nome, as 100. E eu posso dizer, batalhadores. Batalhadores. Né? Os advogados, idem. Para depois a gente ser generalizado assim? Não. Eu não concordo. E coloquei a minha discordância e convido todo mundo a assistir. E, Júlio, com relação à questão técnica sobre o mais, a gente abre outra live e fala, cara. Eu acho que tá legal. Então, eu quero fazer... acho que o pessoal vai gostar se nós tivermos bastante adesão. Eu já comentei com você, mas vou fazer um convite público. Sim, há muito tempo, Wendel, todas as pessoas, o Alexandre me pediu para fazer essa live com você. Eu dei uma enrolada, porque a gente falou, eu dei uma enrolada, depois eu voltei a falar. Não tem quem não goste de você, não tem quando se refira ao Dr. Wendel, que não fala, nossa, ele é ótimo, faz... Então, assim, e eu sempre tive vontade, eu acho que isso é um anseio muito de todos nós, de debater questões técnicas, a visão do juiz e a visão do advogado processual, né? Você tem uma visão, eu vejo uma visão, quantas vezes nós, advogados, ou simplesmente porque não foi a decisão que a gente esperava, a gente coloca a prova, a credibilidade de um juiz, ou porque não foi o resultado do cliente, você coloca a prova, a credibilidade do advogado. Então, eu queria, se você topar, a gente pode montar um projeto aí de aspectos processuais na visão do advogado e do juiz. Nós podemos chamar outros colegas, nós podemos mostrar os lados, as visões, de repente convidar um colega do MP, para a gente ter todas as posições sobre determinados assuntos. Acho que isso é enriquecedor. Eu acho que isso claro, respeitadas as opiniões, porque elas vão ser divergentes. Nós temos coisas institucionalizadas, inclusive, mas acho que é um projeto que pode ser legal. Eu queria, não sei como a gente pode fazer isso aqui, eu queria presentear os que estão na nossa live
com um curso de direito médico, que é lá da plataforma que eu estou dando para a nossa OAB para oferecer, e um é seu também. Quero que você conheça também a nossa plataforma. Não sei como a gente faz esse sorteio aqui, pessoal. Nós temos 24 participantes. Eu vou dar uma ideia. Tem uma lista aqui que está na ordem. A gente deixa como numerado primeiro, segundo, terceiro. Você fala um número e a gente vê quem é na lista que representa esse número. Vocês acham que dá transparência aí para o nosso sorteio na auditoria? Vamos, ó, tem 23 mesmo. Quer falar um número? Posso falar, se você considerar que esse é Peraí que eu só a estou maneira de tentando ver fazer, se está eu já todos falo. eles aqui. Um, dois, três, quatro. A Vai ser Patrícia está difícil, cara. a Patrícia tá propondo para quem participou mais, porque foi ela que ficou com a gente aí clicando o tempo inteiro e está com a família dela lá. Eu não sei se isso pode ser levado em sua consideração, eu não sei, você que sabe. Ó, nós estamos em 23. É porque para mim aqui não está aparecendo exatamente a lista certa dos 23. Então, se eu falar um número, eu vou ser injusto. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu nem conversei com quem eu deveria conversar. Todos vocês vão ter um curso aqui, eu só vou definir, eu vou passar o cupom. Eu preciso de um favor. Eu vou deixar aqui aqui na conversa, no meu WhatsApp, me mandem um oi, e aí eu mando o cupom e a gente oferece esse curso para vocês aí. Eu só vou definir um detalhe se eu posso dar qualquer curso para vocês escolherem ou se eu tenho que definir algum, porque aí já não é uma decisão que eu tomo sozinho. E aí, Wendel, você também tem aí esse presente nosso, meu, especialmente. Muito obrigado. Eu estou muito bonzinho hoje. Muito obrado, muito obrigado. É isso, a nossa ideia é difundir o direito médico. Eu quero agradecer, primeiramente, ao pronto aceite do convite da nossa subseção. Quero deixar registrado, como eu sempre deixo em todo momento, os meus presidentes na OAB, além de serem amigos que eu reencontrei, estão conduzindo a casa depois aí de... A gente sabe as dificuldades que a gente passou na nossa OAB Osasco e nós estamos gigantes de novo, como o Volpiani sempre fala, e eu me sinto muito honrado, de verdade, de fazer parte desse time de novo. A Fernanda, tem a Rose, tem uma galera ali que é muito Jorge, uma galera que é fenomenal. Então, obrigado vocês por terem acreditado no trabalho, obrigado, Wendel, por acreditar aí e aceitar o convite. Se você topar, a gente faz esse programa semanal de fazer uma discussão processual, visão de todos os atores de um processo médico, de saúde. Tem muita coisa de saúde que a gente precisa discutir. E é isso, pessoal. São 10h30 da noite, eu não aguento mais falar que eu estou desde as 5 que eu estava na mentoria. Vou tentar ver um seriado aí, Wendel. Obrigado de coração, parabéns pela sua atuação, parabéns pela dedicação. Prazer enorme te reencontrar. Tomara que a gente consiga tomar uma cerveja em breve aí. Você vir aqui para a terra natal e a gente toma uma cerveja. E é isso, pessoal. Obrigado de coração. As palavras finais são suas, Wendel, e a gente vai encerrando. Bom, doutora Maria José, muito obrigado. Um prazer reencontrar a senhora aqui. Para mim, uma honra, uma honra, uma honra. Muito obrigado. Doutor Júlio, muito obrigado. Prazer revê-lo aqui. Uma honra igual, da mesma forma. Doutor Volpiani, ele tem o projeto na live dele, na trincheira. Na trincheira. Funciona muito legal nesse formato que o senhor propôs aí, doutor Júlio. Então, Patrícia, lá de Ponta Grossa, que se manifestou o tempo inteiro. Todos os meus alunos que entraram aqui lá da Faculdade de Rio Branco, a Luane, que você mencionou, e todo mundo que esteve aqui. Perdão por eu não lembrar também te cada acompanha um dos bastante, nomes. acompanha a gente também. Amanda, Enfim, Amanda.
nós cometeríamos um pecado se não nomeássemos todos. Então, a todos, né? Obrigado de coração. Quando eu estou fazendo uma live lá, eu peço pro pessoal ir despedindo, falando tchau, que eu vou falando o nome deles, assim, entendeu? É muito legal isso, porque você se despede Boa, a hora que você pessoa. tiver uma audiência de 1 milhão, a hora que você tiver uma audiência de 1 milhão, quero ver você ficar falando tchauzinho para todo mundo. Gente, obrigado. Deixei meu WhatsApp aí. Me manda um oi. Fica o convite também, não podia esquecer. Quem for de Osasco, nós estamos retomando as atividades da nossa comissão. Nós vamos ter um simpósio de bioética em outubro, dia 20, 21 ou 19 e 20, agora não me falha a memória. Nós vamos trazer um pessoal bacana aí para falar de bioética, introduzir o tema aqui na cidade, que eu percebi que é um pouquinho carente desses temas. Ó, o pessoal não pegou. Eu acho que eu acabei não mandando, porque eu acabei de ver um 11 aqui, ó. Tá aqui meu telefone, pessoal. Manda um oi falando tive na live. Tive na live, quero fazer parte da comissão. Manda meu cupom que eu mando o curso para vocês. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Wendel, boa noite. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Prazer demais. Valeu. Obrigado. Prazer. Abraço.